Dia! A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus abençoe o seu dia, esse feriado maravilhoso, né, do Dia das Crianças. Ontem eu estava aqui ao vivo, mas infelizmente a live caiu e não pôde ficar gravada. Eu vou repetir a mensagem de ontem, mas obviamente não será igual, né? Mas a mensagem é muito importante. Eu creio que o fato de ter caído a live é pelo impedimento, é para que essa mensagem, Deus colocou isso no meu coração agora, eu sinto, porque essa mensagem é muito forte sobre as crianças, né? E eu quero que vocês escutem até o final, que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque essa visão espiritual que eu vou passar para vocês é uma visão muito importante para os dias atuais, tá? Então, você que é pai, mãe, vocês que cuidam de crianças, é muito importante que vocês tenham essa visão espiritual e tenham uma disciplina e educação espiritual também sobre essa questão. É muito importante e vocês irão saber, tá? A live caiu, não pude gravar porque, graças a Deus, essa live está alcançando pessoas, está alcançando muitas pessoas, já estou tendo retorno de tudo isso. Então eu fico muito feliz que a palavra de Deus está sendo levada para os corações, para as almas que necessitam escutá-la. E o nosso Senhor é quem faz esse trabalho, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Eu sou apenas um instrumento aqui, cumprindo em obediência aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Graças a Deus está surtindo o efeito que a gente precisa para esse tempo, principalmente, né? Então, ontem eu falei sobre o Dia das Crianças, né? Falei sobre a educação espiritual das crianças e vou repetir essa mensagem, mas é claro, de uma forma diferente, porque nenhuma mensagem, eu não me preparo para passar essas mensagens para vocês, eu não fico aqui, né, me preparando, apenas peço ao Espírito Santo a palavra que Ele quer me direcionar nesse estudo, Ele me dá e é aqui que baixa todo o download, tudo que eu falo para vocês, isso é tudo ministrado para mim na hora. Por isso que é importante vocês acompanharem essas lives, porque às vezes não vai dar, né? Então as pessoas, mas eu creio também que as pessoas que estiverem ouvindo são aquelas que precisam ouvir. Foram as pessoas que Deus escolheu, que o Espírito Santo escolheu para ouvir essa mensagem. Então, primeiramente vamos orar, agradecer, né, por esse dia glorioso na sua santa e preciosa presença, Senhor. Eu quero te honrar, te agradecer, te glorificar, Deus, Jesus, Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Eu estou aqui, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, cumprir o meu propósito e fazer o melhor, Pai, para Ti. Eu sei que eu sou falha, mas, Senhor, cada dia mais, Pai, me desenvolva mais. Faça com que eu consiga chegar naquilo que o Senhor deseja. Naquilo que o Senhor deseja. Que a sua vontade seja cumprida através de mim, Senhor. Pai, eu peço por todas as vidas que estão aqui ouvindo esse devocional, que elas sejam abençoadas, que sejam curadas. Pai, todos aqueles que estiverem passando por momentos difíceis, Senhor, na saúde, nas finanças, em relacionamentos. Pai, que o Senhor promova a cura em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa dar a direção na vida dessas pessoas. Pai, eu também peço proteção, Pai, para mim, para o meu filho, aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que esse território se torne santo, Senhor, porque nós somos justos, Pai. Nós seguimos em santidade para te honrar, Pai, para honrar aquilo que está na sua vontade, Pai. E eu amo estar na sua presença, Pai. Nada nesse mundo me traz mais alegria do que fazer aquilo que agrada os teus olhos, Senhor. Eu verdadeiramente entendi o que é andar, o que é ter a presença, o que é ter Jesus na nossa vida. E eu sou muito grata e sei que não há nada melhor nessa vida do que estar na sua presença, Pai. Eu amo andar na sua presença, Pai.
As renúncias que eu fiz na minha vida não foram difíceis, porque o meu amor, a minha alegria de ter a tua presença comigo é muito maior do que as coisas desse mundo. Então eu sou grata, Senhor, porque foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me tirou, tirou as vendas dos meus olhos, foi o Senhor que me libertou, Pai, e eu não desejo mais nada senão ter mais de Ti, Senhor, ter mais da Tua presença. Eu espero que as pessoas que acompanham essa live, Senhor, possam sentir isso, Pai, que eu sinto todos os dias, Pai, que eles possam ter esse relacionamento tão íntimo, Pai, tão verdadeiro, tão leal a Ti, Senhor, que eles possam verdadeiramente, Pai, assim como Noé, assim como Abraão, eles possam andar contigo, Pai, e fazer primeiro a tua vontade, depois a vontade deles, Pai. E se aquela vontade deles for do teu propósito, que eles possam ser muito abençoados, Senhor. Pai, eu peço proteção para todas as crianças desse mundo, Senhor, para as crianças do Brasil, para as crianças da nossa cidade, da Armação dos Búzios. Peço proteção a todas elas. Peço proteção ao meu filho, Pai, a todas as crianças da minha família, Senhor. Giovana, a Mariana, a todos, Pai. A minha família é tão grande, tem crianças até que eu nem conheço ainda, mas que o Senhor sabe, o Senhor alcança, Pai. O Senhor alcança todas elas, Jesus. Eu peço especialmente também pelas crianças de Israel, Senhor, que o Senhor possa ir lá, Pai, levar os teus anjos, abrir aquelas jaulinhas onde elas estavam presas, Pai. Ô Senhor, não permita, Pai, tenha misericórdia dessas vidas, dessas crianças, das crianças que estão em Israel, Senhor, das mulheres, de todo o povo de Israel, Senhor, que o Senhor vá até lá, Pai, como o Senhor fez com Moisés, Senhor, colocando seus anjos, Pai, para ajudar, como o Senhor fez com Abraão, coloca seus anjos, Pai, para ajudar nessas batalhas, que eles sejam vitoriosos, Pai, e que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da vida das crianças e da vida de todas as mulheres, idosos, que o Senhor esteja também, Pai, com todos os soldados de Israel, Senhor, dando uma força sobrenatural para eles, Pai. Dói no nosso coração, Jesus, ver o que está acontecendo naquele lugar, Pai, por pura maldade do ser humano. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Nós clamamos por misericórdia, Pai. Que a sua misericórdia alcance todo o povo de Israel, Pai. E nós clamamos também pelo Brasil, Pai, que essa guerra não avance, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que é tão pecador, Jesus, é tão pecador, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Nós clamamos por misericórdia, Jesus. Especialmente das crianças, Pai. Alcança aquelas crianças que estão lá enjauladas, Pai. Aquelas... Não deixem mais fazer maldades, Pai, com aquelas crianças, Jesus. Não permita mais, Pai. Não permita, Jesus. Coloca anjos para protegerem, Pai. Nós agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Sueli, bom dia. Me perdoe, mas quando a gente ora, a gente lembra, né, de tudo que está acontecendo nesse mesmo momento que a gente está aqui, com essa paz. Nós temos que agradecer muito a Deus, sabe, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos. Enquanto a gente está aqui nesse momento, tem pessoas sofrendo tanto do outro lado do mundo por causa de uma maldade desnecessária. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz. Não é possível que pessoas usem o nome de Deus para fazer tanta maldade nesse mundo, né? Então, que vocês possam estar nas suas casas também orando, porque a nossa oração tem poder, a nossa intercessão tem poder.
Eu não sei vocês, mas eu sofro só de ver meu coração dói só de ver o sofrimento daquelas pessoas. A gente tem que encarar a realidade, a gente tem que orar, a gente tem que interceder, porque a nossa oração alcança os céus. A oração de justos alcança os céus. Deus escuta nossas orações. Intercedam por eles, intercedam, orem por eles, orem pelas crianças, porque a maldade que está acontecendo é muito grande. Orem para que essa maldade também não alcance, para que essa guerra não avance. Nós oramos por paz, Senhor, nós oramos por paz, Jesus. Nós sabemos que o mundo vai ter aflição, nós vamos ter que passar por guerras, mas, Senhor, tenha misericórdia, que a paz seja estabelecida no mundo e que essa guerra não avance. Em nome de Jesus. Bom, ontem eu falei sobre as lições espirituais das crianças, eu quero que vocês prestem muita atenção. Se vocês não tiverem filhos ou crianças aos seus cuidados, mas que vocês possam passar essa informação para todos os pais, para todas as crianças que vocês conhecem. Nós estamos vivendo no fim dos dias. E o maior foco do inimigo são as crianças, porque o Jesus já disse, a elas pertencem o reino dos céus, né? As crianças são puras, são humildes, são seres que recebem o céu. Nós devemos ter um coração, ter um espírito tal como das crianças, porque elas são puras de coração, elas são alegres em qualquer circunstância. Se você observar, a criança ela tem todo o fruto do espírito, onde nós falamos, né, lá em Gálatas 5:22. Se você observar a criança, ela possui todo o fruto do espírito. Paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio, né? Nesse texto sagrado, o Senhor me deu a palavra. Essa palavra Ele me deu ontem. E eu vou repetir porque essa live não ficou gravada. Houve um impedimento muito grande na live de ontem, né? Eu estava aqui e a live caiu, não pôde ser gravada, o celular desconectou, depois... Então, eu sinto no meu coração que essa é uma palavra muito forte e que Deus está pedindo para eu repetir isso daqui, né, em meu coração, para que pessoas sejam alcançadas e suas vendas caiam, principalmente de pais, avós, pessoas que cuidam de crianças. E se você conhece pessoas que cuidam de crianças, você passa essa live para elas, porque é muito importante que elas tenham esse entendimento. Então vamos lá em Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto sagrado, Salomão orienta os pais a ensinarem a criança no caminho do bem, no caminho que ela deve andar. Ontem foi o Dia das Crianças, né? E o Dia Mundial, na verdade, das Crianças, ela foi oficialmente criado no dia 20 de novembro. Não era para ser no dia 12 de outubro, sim 20 de novembro. Essa data foi a data que a ONU instituiu, né? Para reconhecer o Dia Mundial da Criança. Só que essa data ela varia de país para país e foi aprovada por conta da Declaração dos Direitos da Criança. A data efetiva de comemoração do Dia das Crianças varia, né, em cada país, mas no Brasil a comemoração se deu ontem, dia 12 de outubro. Mas essa data ela foi oficializada, não sei se vocês sabem o significado, o porquê que foi instituído o Dia das Crianças no dia 12 de outubro, aqui no Brasil. É uma data meramente comercial. E eu vou falar para vocês por quê. Porque é sempre bom a gente saber o porquê das coisas. Eu sou assim, não sei vocês, mas eu busco o porquê, eu busco a verdade das coisas, né? Então, mesmo sendo oficializada em 1924, essa data passou a ser celebrada a partir de 1960, quando a fábrica de brinquedos Estrela fez uma grande promoção em conjunto com a Johnson & Johnson. E passaram, né, a celebrar, lançaram naquela ocasião a Semana do Bebê Robusto. E essa data foi instituída única e exclusivamente para o aumento das vendas. Ela tem um viés meramente comercial, o Dia das Crianças.
Embora saibamos que essa data serve mais para movimentar o comércio de brinquedos e tudo mais, o mais importante é que os pais aproveitem de uma forma plena e desfrute da companhia, do amor, de alegria junto dos seus filhos. Mas isso não tem que ser feito só nesse dia, tem que ser feito todos os dias. A gente tem as nossas obrigações, os nossos deveres, mas você tem que aproveitar os dias com seu filho, tem que ter tempo de qualidade com seu filho todos os dias. Você tem que organizar a sua vida de tal maneira que você possa tirar um tempo, dar atenção, dar amor, dar um abraço no seu filho todos os dias. Isso é muito importante porque o problema dessa geração que vai iniciar e que a gente já está visualizando, né? Alguns estudiosos, alguns cientistas, eles falam que essa vai ser a geração mais complicada, né, de todas, com maior problema emocional, será a geração que vai ter menos inteligência do que a nossa geração, por conta dessa questão da internet, de tecnologia. A tecnologia ela veio por nos ajudar, mas ela também veio atrapalhar o desenvolvimento, inclusive intelectual, né, dessas crianças e adolescentes das gerações atuais. Então os pais precisam ficar muito atentos com essa questão, porque ao mesmo tirou aquele trabalho, né, dos pais de ter que ficar ali educando, corrigindo. É muito mais fácil colocar um celular na mãozinha da criança e ela fica ali, só que a pai muitas vezes não tem controle do que ela está vendo e o inimigo está agindo aí, nesse ponto principalmente, na internet, essa modinha de dancinha, as crianças com 9 até menos fazendo dancinha, colocando roupas sensuais, se exibindo na internet, enquanto outras pessoas perversas do outro lado da tela estão ali sugerindo, né, para prostituição, sugerindo para fazer outras coisas. Isso vai entrando na mente da criança, vai vendo a facilidade de fazer as coisas, muitas vezes o pai nem está sabendo o que ela está fazendo, né? Às vezes a criança faz sem ter a maldade também na cabecinha dela. Então é muito importante que os pais se atentem a isso. Psicólogos estão dizendo que essa geração vai ser a geração que vai ter a maior prostituição de todos os tempos. De todos os tempos por conta da internet. Então a gente precisa ficar muito atento a essa onda de modinha, de dancinha. Criança não é para fazer isso. Não é. E quando na Bíblia fala para que a criança instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não desviará dele. Isso significa que os pais têm o dever, a obrigação, segundo os mandamentos de Deus, de ensinar a sabedoria de Deus para as crianças. Porque se essas crianças têm no seu coração toda a sabedoria de Deus que está aqui na Bíblia, se o pai e a mãe ensina os princípios e valores cristãos para essa criança ela não vai ser influenciada pelo mundo. Ela vai ter um discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Ela vai ter um juízo de julgamento de tudo aquilo que provém do mal e tudo aquilo que provém do bem. Então, quando você dá uma educação espiritual para a criança, você está ensinando a criança a ter um discernimento, uma maturidade espiritual, principalmente nessa época. Além da inteligência emocional que ela vai precisar ter nos dias atuais, porque nós vamos passar por situações muito mais difíceis. A gente está vendo no outro país o que está acontecendo, mas isso pode chegar aqui no Brasil. Como serão? Como está a cabecinha dessas crianças e desses adolescentes? Recentemente, em uma live daqui, eu não lembro se eu falei isso em live ou eu fiz muitos propósitos. Deus me colocou no coração há uns 3 meses atrás que eu deveria orar pelas crianças. Me manifestei em todos os grupos, de todas as igrejas que eu conheço, de todos os líderes que eu conheço, de diferentes igrejas, pedindo por propósito, para fazer um propósito de oração pelas crianças. E a gente vê aí o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque quando Deus foi através de um sonho, eu acordei de madrugada, Deus já havia me despertado nesse sentido de orar pelas crianças, de fazer propósito pelas crianças, e eu fiz o propósito de jejum e oração, né? E o que aconteceu? O que aconteceu? Que logo que eu comecei o propósito, recebi uma mensagem
foi, se eu não me engano, em setembro ou agosto, né, de que estava acontecendo um congresso nos Estados Unidos. Recebi diversas imagens, diversas coisas, que estava acontecendo um congresso nos Estados Unidos de satanistas. E o foco deles era as crianças. Eles estavam se infiltrando em todos os meios que atraem a atenção da criança, na moda, nas escolas, reuniões satânicas dentro de bibliotecas de escolas. Gente, eu fiquei assim, as trevas, eles estão trabalhando 24 horas para atingir a mente dessas crianças e adolescentes. E nós devemos orar a Deus e pedir para que isso seja repreendido no nome de Jesus. No nome de Jesus. Estavam reunidos o mundo inteiro, onde o foco é as crianças. E por quê? Por que esses satanistas fizeram isso? Porque é simples, Jesus falou. O nosso Senhor Jesus Cristo valoriza todas as crianças. E ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus pertence às crianças. Jesus deixou claro isso. Elas são puras. E outra, se ele afetar primeiramente as crianças, o que vai acontecer? Esse é o plano maligno para destruir a humanidade. Porque se ele destruir as crianças, se ele destruir a paternidade das crianças que tem relação com a paternidade do Pai Celestial, né? Destruindo a paternidade, o que está acontecendo? O homossexualismo tá crescente, né? Toda essa visão de LGBT, nada contra eles. Mas a gente vê que isso é um pleno plano maligno de desconstrução da identidade, desconstrução da raça humana. Porque se ele atinge as crianças, se a maldade vai sobre as crianças, como que vai ser as futuras gerações? Destruindo as crianças, não se tem mais as futuras gerações. Destruindo a paternidade, não se forma mais família. Então, como que o plano maligno está agindo? Através das crianças, dos adolescentes, para que a humanidade seja extinta, o plano de Deus seja extinto. Deus, ele colocou o seu Filho, Jesus Cristo, em sacrifício pela nossa vida. Olha o quanto o ser humano é valioso para Deus. Mas o inimigo bolou um plano estratégico e o foco dele é criança e adolescente. Então, se os pais não estiverem atentos a isso, os pais hoje, por causa da vaidade, por causa de dinheiro, estão idolatrando muito mais a sua vaidade, o seu dinheiro, do que a família, que é o plano de Deus. Ao invés de dar atenção para a criança, deixa a criança no celular, né? Não tem nenhum problema, desde que haja um controle sobre isso, né? Deixa a criança no celular e ali a gente não sabe o que ela está consumindo. Os desenhos animados. Eu desde o início, quando meu filho nasceu, eu sempre me atentei a tudo que ele vê. E eu já vi desenhos animados que a gente olha e aparentemente é um desenho que não tem nada. Mas no meio do desenho passa uma mensagem ali maligna, subliminar, colocando na mente da pessoa que determinado comportamento é bom e é um comportamento das trevas. Então, pais, vocês precisam parar de se distrair com as crianças, com os adolescentes querendo, sabe, se matar. Por quê? Porque não estão conseguindo chegar no patamar daquele influencer, sabe, se desconstruindo na sua identidade para se equiparar a uma influencer ou um influencer por causa de número de seguidores. Aonde nós chegamos, sabe? Então, tudo isso se dá por um único motivo: identidade. E 3 únicas razões: necessidade de ser aceito, amado e aprovado. Porque o pai e a mãe não estão amando de verdade. Ser pai e ser mãe não significa ter um filho. Significa você dar amor, atenção.
Se você tem uma criança pequena, você tem que ter tempo de qualidade com ela. Você tem que brincar, você tem que dar atenção para ela. Você tem que conversar olhando olho no olho com ela. Para ela, você tem que falar todos os dias para ela: eu te amo, meu filho. Você é meu filho amado, Deus te ama, você é um menino lindo. Você é uma menina linda, você é um filho amado, você é uma filha amada. Por quê? Porque isso vai instituindo no coração dela o amor daquele pai e daquela mãe. Aqueles momentos que seja de 1 hora do seu dia, você precisa tirar 1 hora de qualidade com seu filho, parar e brincar com ele, de qualquer coisa, sabe, da cambalhota. 1 hora do seu dia, que seja, já é o suficiente para que você construa um ser humano pleno, para que eles entenda que ele é amado, que ele é aceito, que ele é aprovado por você. O projeto de Deus é a família. E o inimigo, ele tenta destruir de todas as formas. E essa forma de destruição, esse plano estratégico do inimigo é sutil. E principalmente o plano dele hoje, as pessoas não percebem, porque elas estão distraídas, elas estão caindo nas armadilhas sem perceber. Sem perceber. Porque está utilizando a internet, está utilizando aquelas coisas que a gente muitas vezes não ora e não pede a Deus para que seja feita a vontade dele, para que saia tudo aquilo que vem de nós, para entrar tudo que vem dele, né? O ego, a vaidade. A gente precisa se esvaziar disso. Nós não precisamos da aprovação das pessoas, nós precisamos somente da aprovação de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos agradar a Deus nas nossas vidas. Nós precisamos andar em santidade. A santidade hoje é um pré-requisito, é uma coisa que Deus está clamando para que esse mundo seja salvo. E infelizmente a internet levou a humanidade para uma situação terrível de desconstrução de identidade, de paternidade, e está exacerbando toda essa questão da vaidade, da competição, da luxúria, sabe? Então, é muito importante que os pais fiquem atentos a isso. Nessa semana do Dia das Crianças, eu quero focar nisso, no despertar espiritual dos pais, no despertar da família, no despertar da visão que você tem que ter sobre a educação espiritual dos seus filhos. É muito importante que essa geração tenha uma educação espiritual, uma educação que tenha Jesus no centro da vida dela, para que ela modele esse comportamento. Senão esse mundo vai estar perdido. E o foco do inimigo está nas crianças, porque a elas pertencem o reino dos céus. É a elas que pertencem. O mais importante são os pais aproveitarem o melhor dessa comemoração para cair a ficha de que como nós estamos sendo como os pais. Que tipo de pai e mãe eu sou? Será que eu só gerei uma criança para o mundo e joguei para o mundo? Para o inferno dominar a mente, o espírito e o corpo dessa criança? Ou eu gerei um filho porque esse filho foi dado a você? Essa criança primeiro pertence a Deus, é filho de Deus. Ele foi dado para você, para que você cuide desse tesouro precioso. Era como se você estivesse cuidando de um tesouro para Deus. Deus delegou você, pai e mãe, para cuidar dessa joia preciosa que é uma criança. E você vai ter que prestar contas disso diante de Deus. Quando Deus entrega um serzinho, um ser humano, uma criança na mão de um pai, na mão de uma mãe, no final você vai ter que prestar contas do cuidado e da educação que você deu para ele. E Deus diz aqui que você tem que colocar a criança no caminho em que ele deve andar, até quando envelhecer, e não se desviará dele. Quando você ensina princípios e valores cristãos ao seu filho, você elimina 90% dos problemas, porque essa criança vai crescer já com todos os gatilhos do bem na mente dela. Ela já vai crescer com discernimento de espírito. Ela vai saber tudo aquilo que provém do bem e tudo aquilo que provém do mal. O Espírito Santo já vai tocar no coraçãozinho dela. Se vier alguma pessoa perversa querendo fazer maldade, ela já vai ser tocada pelo Espírito Santo, ela já vai saber. Quando você instrui o seu filho, além de você estar eliminando problemas, você está colocando essa criança no caminho do bem, no caminho que Deus deseja.
você está treinando um ser humano. Entendam, quando você tem um filho, você tem que treinar um ser humano. Você é o general do reino da sua casa. Pai, você é o sacerdote da sua casa. Mãe, você é a rainha da sua casa. E vocês precisam treinar os seus filhos para serem o quê? Exemplos de Deus aqui na terra. Vocês precisam treinar essas crianças para que elas consigam construir um mundo melhor que o nosso, para que elas possam fazer coisas melhores do que nós fizemos. Então, aqui o mais importante são os pais aproveitarem melhor, não só essa data do Dia das Crianças, que são todos os dias, né, para quem é pai e mãe, para curtir melhor os seus filhos e reconhecemos o grande valor que a criança tem para o futuro da nossa sociedade, para o futuro da nossa nação, para o futuro do mundo, das próximas gerações. Pois Jesus Cristo valorizou todas as crianças. Ele disse em Lucas 8, versículos 15 e 17, deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus Cristo declarou as crianças como participantes do reino dos céus, dizendo, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus Cristo tomou a criança como um exemplo de humildade, de simplicidade e de comportamento e de coração que nós devemos ter. Um coração puro, um coração humilde, um coração simples, que tá bem em qualquer ocasião. Nós temos que ser como criança. Quando eu falo que quando uma criança nasce, né, é nós que aprendemos com ela e não ela com nós, porque nós já fomos manchados por várias situações desse mundo. Mas a criança não, ela é limpa, ela é pura, ela é santa. É por isso que o inimigo tem tanto ódio contra as crianças, é por isso que a gente tem que orar tanto pelas crianças, porque elas não precisam de nada, o reino dos céus já pertencem a elas. Então, quem que o inimigo vai atacar primeiro? Por que que os pais precisam ter tanta atenção, tanto cuidado, tanto zelo com a criança? Porque o inimigo está focando nelas. Você tem que orar com os seus filhos, você tem que orar sobre a vida dos seus filhos, você tem que fazer propósito pelos seus filhos. Se você se distrair nessa questão, o mal vai agir. Jesus Cristo, ele pegava as crianças nos seus braços, impunha-lhe as mãos e as abençoava. É muito importante você abençoar os seus filhos, falar palavras, profetizar sobre a vida deles. Palavras têm poder. A palavra de uma mãe, a palavra de um pai, ele tem poder de abençoar e também tem o poder de amaldiçoar o filho. Quando você fala, você vai ser um inútil, aquilo se instala na mente. Você é sabe, para aquelas palavras horríveis que pais e mães muitas vezes costumam falar em um momento de raiva. Cancela isso em nome de Jesus. Se porventura você perdeu o controle e falou alguma palavra de maldição, você dobra seu joelho, pede perdão a Deus e cancela essas palavras. Você deve impor-lhe as mãos e abençoar e profetizar coisas boas na vida dos seus filhos, porque assim será. Deus se preocupou desde cedo com a educação espiritual das crianças. Deus, ele pediu para que nós fizéssemos isso desde cedo, para que a criança não se desviasse. E isso é verdade. Quando você coloca a criança no caminho do Senhor desde cedo, ela não vai ser muito difícil ser influenciada pelas coisas desse mundo. Eu sou muito grata a Deus, porque eu não cresci num berço cristão, né? Eu me converti depois dos 30 anos, eu fui conhecer Jesus depois dos 30 anos, mas Deus, ele foi tão bom, porque ele me deu no início da minha conversão, quando meu filho ainda estava pequeno, que eu deveria ensinar o meu filho todos os dias, e assim eu fiz. Deus, ele deu a oportunidade de eu fazer o correto com meu filho. Eu tô abençoando uma geração que vai vir, eu tô quebrando maldições da minha família, sabe? É isso que a gente está fazendo. Então eu sou muito grata a Deus
por Ele ter dado a oportunidade de conhecer a sua palavra, os seus caminhos e de ensinar meu filho desde pequeno. Sabe, eu não estou falando isso para me gabar, mas meu filho, ele conhece a Bíblia mais do que pessoas. Se você conversar com meu filho sobre a Bíblia, ele me ensina muitas vezes sobre a Bíblia. Ele me ensina de tanto que ele gosta de estudar a palavra, de tanto que ele... Isso não foi nada forçado. Eu criei um hábito com ele, todos os dias antes de dormir. Todos os dias a gente lê a palavra, sabe, a historinha. Todos os dias ele tem esse hábito e ele passou a gostar. E num dia, por exemplo, que eu fale, muitas vezes que eu tô muito cansada, né, amor? Ah, ele aqui, o cabelinho. Quando eu muitas vezes estou cansada, né, aquele sono terrível que toda mãe tem, que não para de trabalhar 24 horas trabalhando, que a gente sabe, ele vem e ele fala, mamãe, a palavra, mamãe, a palavra. Então a gente sempre ora antes de dormir. Quando a gente vai para a escola, eu sempre lembro, falou com Deus? Você já falou com Deus? Quando acorda, você já falou com Deus? Crie esse hábito com seu filho. O meu filho ama ouvir sobre o desenho, é ele que escolhe o desenho. E os desenhos que ele escolhe? Quais são os desenhos que você gosta? Superbook, né? Da Bíblia. Superbook, minha primeira Bíblia. Minha prima... Vai, dá as dicas aqui para as mamães. De quais são os desenhos bíblicos. Eu tô rouco. Hã? Eu tô rouco. O dos esmilinguidos. Aquele lá das formiguinhas, dos esmilinguidos, o Superbook. Então, quando ele vai lá na televisãozinha, ele mesmo escolhe. E para onde que ele vai? Para onde que o coraçãozinho dele vai? Qual o desenho que ele quer escolher? O desenho bíblico. E eu fico muito feliz, eu agradeço Deus todos os dias, porque isso foi Deus que colocou no meu coração através da palavra e falou também através da igreja, em cultos da igreja. O próprio pastor já falou, olha, o Senhor falou que você tem que falar com o Senhor. Quando eu não sabia, quando eu não entendia sobre a Bíblia, né? Então, eu fui sendo ensinada na igreja, o como eu deveria ensinar meu filho também em casa, né? Porque muitas vezes você leva o filho só na escola dominical, né? Que eu também já levava o meu filho. Mas Deus me ensinou a estar com meu filho, estudando, meditando na palavra todos os dias em casa. E desde então, eu nunca deixei de fazer isso. E o meu filho hoje, ele dá aula. Ele dá aula sobre a Bíblia. Então, isso eu não estou falando para me vangloriar, toda honra e glória ao Senhor, porque foi o Senhor que me despertou para isso, foi o Senhor quem me ensinou isso, tá? E que isso possa ser um exemplo para todos os pais e mães que estão aqui, a importância de levar o seu filho na igreja, independente se a igreja tenha ou não uma salinha de criança, ele está ouvindo a palavra, você não tem que ir na igreja pelo que a igreja oferece, toda a igreja, seja ela simples, seja ela super extraordinária, riquíssima, toda a igreja vai trazer algo de bom para você. O meu filho, ele frequentou vários tipos de igrejas que tinham escolas de criança, a igreja também que não tem. A nossa igreja hoje está sendo construída lá na IPI Búzios, né? A Igreja Presbiteriana Independente de Búzios, nós estamos construindo a igreja, ainda é uma igreja simples. Nós construímos a escola, estamos construindo a salinha das crianças, e não por isso, nem quando não tinha a escola a salinha de criança, ele deixava de ir, ele deixava de escutar a palavra ali junto comigo, né? Então é muito importante que você esteja com o seu filho na igreja, que você leve o seu filho para escutar a palavra, sabe? Você não tem que criar empecilhos para ensinar princípios e valores para o seu filho, porque é isso que vai penetrar no coração dele, é isso que vai construir um caráter de um ser humano pleno na vida dele. Tudo que está sendo falado ali, ele está ouvindo. Deus se preocupou desde cedo com a educação espiritual das crianças, dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Aqui é um mandamento. E as intimarás a teus filhos. Você é exemplo da sua casa. Pai, o pai é o sacerdote da casa, a mãe é a rainha da casa. O que vocês fizerem, os seus filhos farão também. Eles seguem o exemplo, eles seguem o padrão daquilo que eles estão vendo.
Eu tenho a minha disciplina espiritual todos os dias, medito na palavra todos os dias. Então, o meu filho está seguindo esse exemplo. Mesmo que por parte de pai seja completamente diferente. O pai dele não é cristão, a família do pai dele não segue Jesus, mas ele está sendo um exemplo. E ora a Deus para que o coração deles sejam alcançados também pelo amor de Jesus, porque estão vendo uma criança maravilhosa que é elogiada em todos os lugares que ela passa, com a sabedoria que ela tem. Para a honra e glória do Senhor, não é porque é meu filho, porque eu também sou uma mãe coruja, mas para a honra e glória de Deus, porque quem me ensinou a educar o meu filho espiritualmente, emocionalmente e tudo mais, foi o Senhor, foi Deus. Toda a honra e glória para Ele, toda a honra e glória para Jesus Cristo. Em Provérbios 22, olha, aqui vou terminar esse texto que eu não terminei. Ordeno que estarão no teu coração e as intimarás a seus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ao deitar e ao levantar, você precisa orar com seu filho, você precisa meditar na palavra de Deus. Isso vai ser instalado no coração dele, vai se criar um hábito, e esse hábito vai permanecer por gerações. Ele vai fazer isso com a família dele no futuro. Já ore pelo seu filho, ore pela família do seu filho, ore pela esposa do seu filho, ore pela vida do seu filho, ore pelas amizades edificantes que ele vai ter no seu filho, ore para que ele não se distraia, para que ele não... Você tem que orar, você tem que falar, profetizar para o seu filho. Alguns países estão tirando Deus do coração das crianças por meio de seus ensinamentos ateístas e perniciosos nas escolas. Como eu disse para vocês, há uns meses atrás Deus me tocou e eu fui pedir um clamor, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas, para que fizessem propósitos e orações para as crianças. Porque os satanistas, como eu disse, estão entrando nas escolas. Reuniões satanistas dentro das escolas e bibliotecas das escolas. Eu tenho fotos disso para mostrar para vocês. O inimigo está agindo de forma fortíssima na mente das crianças. Outra coisa também nas livrarias, livros de ocultismo, de magia negra, de bruxaria, livres, sendo vendidas a qualquer público, qualquer faixa etária. Eu fui numa livraria comprar um livro para o meu filho e estava lá em destaques, livros de ocultismo, ensinando magia, ensinando isso tudo acessível. Ontem mesmo eu estava no shopping, eu estava vendo o que uma mãe estava comprando, um livro de magia, de bruxaria, junto com a sua filha adolescente. A mãe que estava na minha frente comprando este livro com a filha. Então, se a gente não se despertar, se a gente não criar uma educação espiritual para essas crianças, eu não sei aonde nós vamos chegar. E o plano do inimigo é esse, atingir a mente, o espiritual dessas crianças para que elas sejam cegadas. E com isso, o que acontece? A humanidade é destruída. É através disso, é através da mente que a criança vai ser atingida. Se os pais não observarem e não educarem seus filhos no caminho do Senhor, nós não vamos ter condições de lutar contra as trevas. A gente sabe que nós já somos vencedores em Cristo Jesus, mas nós vamos ter que fazer a nossa parte. Nós temos que treinar nossos filhos no caminho do Senhor, porque o mundo já é do maligno. Se você deixar, se você terceirizar a educação espiritual do seu filho, se você não tiver essa força de vontade no seu dia a dia, você vai perder o seu filho para o mundo que já é das trevas. Vai ser muito mais complicada a sua vida se o seu filho for levado pelos caminhos das trevas do que se você seguir nos caminhos de Deus. Deus se preocupou demais e Salomão nos aconselhou a educar as crianças. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Alguns países, como eu disse, estão tirando Deus do coração das crianças. Isso já é real, está explícito, está escancarado. Só não enxerga os distraídos. Está escancarado, está na moda. Nos Estados Unidos, a moda é usar
a camisa de satanistas, de símbolos satanistas, tá lá nas grandes lojas e as crianças estão usando. E as crianças estão usando sem saber a quê. E muitas vezes até sabem, porque o pai também está participando disso, ou a mãe também. E eles não têm noção da carga espiritual que eles estão carregando. Esses ensinamentos ateístas e perniciosos estão dominando as escolas. Estão dominando as escolas. Quando os professores contribuem para alunos revoltados e sem religião, colhem também as consequências e há verdadeiras chacinas nas escolas provocadas por alunos que invadem escolas, atirando para todos os lados e dizimando seus próprios colegas. A palavra de Deus já se referia a esta classe de pessoas que são desobedientes a pais e mães, cujo comportamento foi influenciado pelos próprios pais e educadores irresponsáveis. Tá aí a origem da rebeldia e de toda a maldade que a gente vê em escolas. Isso é em decorrência do comportamento influenciado pelos próprios pais e educadores irresponsáveis, que não ensinaram seus filhos no caminho do Senhor. Serão, sim, desobedientes aos pais e rebeldes, e podem contribuir para a maldade. Por quê? Porque não tem uma blindagem espiritual plena que venha da luz. Ele não vai ter o discernimento, o Espírito Santo não vai tocar no coração dele, porque ele não foi ensinado. Ele não foi ensinado. Os pais foram irresponsáveis. Mas você que ensinou seu filho, não se preocupe. Mesmo que ele tenha saído do caminho, o Espírito Santo sempre vai trazer o seu filho de volta. Sempre vai tocar no coração dele. E ele não vai se desviar. A sua parte é o joelho. Não confronte o seu filho. Apenas ore. Ore pedindo a Deus que o espírito dele seja tocado, que o coração dele seja tocado para que ele volte para os caminhos. Às vezes Deus está usando ele para atrair outras pessoas para o reino de Deus. Às vezes é até um propósito de Deus, mas não se preocupe, porque Deus, se o seu filho já foi ensinado nos caminhos, ele não vai se desvirtuar. Ele pode até ter saído, mas ele vai voltar, em nome de Jesus. A palavra de Deus orienta a educação correta e a disciplina aplicada à criança. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo e envergonha sua mãe. A palavra de Deus também descreve o desenvolvimento perfeito de Jesus, dizendo: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Lembram-se que Jesus desde pequeno já ensinava os sábios. É isso que acontece com as crianças que são ensinadas também. Elas fazem o quê? Elas fazem o id sem perceber. Essas crianças que são ensinadas desde pequenas, aonde elas estiverem, elas vão plantar uma semente que vai germinar no coração de alguém. Até mesmo nas pessoas da própria família que não sejam ainda cristãos. Foi esse discernimento que Deus me deu com relação à família do pai deles. Eu tive que, em uma situação muito difícil, entregar o meu filho, né? E Deus me colocou o sacrifício de Isaac. Agora você tem que confiar em mim, porque é através dele que eu vou ganhar toda a família do pai dele. E eu confio no Senhor, porque eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus. Jesus está me ensinando todos os dias. E ele tem o discernimento. Eu não preciso falar nada, ele já tem o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim, de tudo que ele escuta. E ele tem apenas 9 anos. Assim era Jesus. Jesus tinha uma maturidade espiritual extraordinária, que fazia as pessoas ficarem abismadas com a inteligência, com a sabedoria e a inteligência espiritual deles. Mas da mesma forma são os nossos filhos. Se nós ensinarmos o caminho do Senhor para eles, se nós ensinarmos o manual do ser humano pleno e perfeito, que é a Bíblia, sabe, leia todos os dias Provérbios com seus filhos, porque isso ajuda na construção do caráter deles, o ser humano pleno, honesto, sabe, que vai respeitar as pessoas,
e que principalmente vai ter discernimento de espírito para saber a pessoa que tem um coração maldoso e uma pessoa que tem um coração bondoso, que era o que eu pedia para Deus, porque eu não tinha isso, eu era uma pessoa muito boa, um coração muito bom, muito puro, mesmo depois de adulta, né? E eu fui enganada por muitas pessoas, porque eu não tinha discernimento de espírito, e o que eu mais pedi a Deus é que meu filho tenha o discernimento de espírito e a visão de raio-x, para que ele não seja enganado, para que ele saiba enxergar, sentir o cheiro da pessoa perversa e da pessoa boa. Peça isso para os seus filhos. O meu filho tem, para honra e glória do Senhor, o Deus me deu. Deus deu esse dom para ele, porque Deus me mostrou que ele já tem esse dom, para honra e glória do Senhor. O apóstolo Paulo, aqui a palavra de Deus descreve o desenvolvimento perfeito de Jesus, que ele crescia, né, em sabedoria, em estatura, graça para com Deus e para com os homens. O apóstolo Paulo também aconselhava aos pais a educarem seus filhos de forma correta. Está lá em Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Joás e Josias foram escolhidos como reis de Judá quando ainda eram crianças. Joás foi rei aos 7 anos, como está lá em 2 Reis 11, versículo 21, e Josias aos 8 anos, 2 Crônicas 34, versículo 1. Samuel e Jeremias também foram escolhidos como profetas, ainda crianças, como está em 1 Samuel 2, versículo 18, e também em Jeremias 1, versículos 4 a 8. Na Bíblia, sempre é ressaltado a importância da criança. A elas pertence o reino dos céus. O próprio Deus sempre valorizou as crianças, escolhendo muitos reis e muitos profetas, quando estes ainda eram crianças, para o desempenho de grandes tarefas no meio do reino e no meio do seu povo, né? Portanto, não nos esqueçamos de que foi o lanche de uma simples criança, foi o lanche de uma simples criança que Jesus usou para multiplicar e alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, conforme está em João 6, versículos 8 a 12. Então, nós devemos entender que a educação espiritual das crianças é algo urgente nessa geração. É algo assim latente. Deus está clamando por isso, porque o alvo do inimigo são as crianças. Atingindo a mente das crianças, atingindo o coração dessas crianças, a humanidade é destruída. E Deus não deseja isso para nós. Deus deseja que os pais sejam pais de verdade, que eles não tenham apenas gerado um filho, mas que tenha amor a esse filho, tempo de qualidade a esse filho, que ensine princípios e valores para esse filho, porque só assim é possível construir um mundo melhor. Gerações plenas, gerações com inteligência emocional, com inteligência espiritual, com respeito ao próximo e principalmente gerações que tenham como base de uma vida o amor e a paz. Se isso fosse ensinado em outras nações, como a gente está vendo hoje, né? A gente sabe que tem toda uma questão também bíblica, histórica por trás do que está acontecendo em Israel. Mas o que acontece? Quando tudo isso que está acontecendo lá também vem em decorrência da desobediência a Deus. Todo aquele povo ali que é rebelde vem de uma origem... Eu sei por quê. Por quê? Fala. Lá, mais ou menos... Vem aqui, fala aqui. Eu não me lembro se era no tempo de Moisés. Gog e Magog, né? Exatamente. Fala. Que Deus falou que iria castigar Israel depois que um rei morresse, que eu não sei qual era. Olha aqui, fala aqui. E aí, para você ver, se você for estudar de forma profunda essa questão, né, dos territórios ali de Israel, você vai ver que a origem se dá através da desobediência a Deus, né? Então, toda vez que nós lembrarmos que a gente
for falar com um pai ou com uma mãe, que a gente tenha a sabedoria de passar essa informação para ele, né? De que é necessário instruir o seu filho nos caminhos do Senhor. Leve seu filho para a igreja, sabe? Não procure saber o que ele está assistindo, o que está alimentando a mente dessa criança, o que está sendo construído na mente, os ensinamentos, os comportamentos. Se está se comportando de uma maneira rebelde, sabe? Faça um propósito com Deus de jejum e oração para que Ele te dê a visão, para que Ele possa te mostrar o que está acontecendo com essa criança, né? Isso eu tô falando algo que eu fiz, tá? Eu sempre faço quando eu vejo algo estranho, eu entro num propósito de jejum e oração e o Senhor me dá a visão de tudo aquilo que está acontecendo com a criança. É assim que todo pai e a mãe deve se comportar. O nosso melhor amigo é o Senhor. A melhor resposta, a melhor escola é a igreja do Senhor, entendeu? Então você tem que manter o seu filho nessa disciplina com a igreja, mesmo que a igreja não tenha essa linha de crianças, a palavra de Deus é a mesma, dentro dessa linha da criança e fora também. O que precisa é que ela esteja ali, com você, que ela tenha um tempo de qualidade, um tempo de atenção, de amor, dê muita atenção, dê muito o amor de Deus, fale muito da palavra de Deus, escute muitos louvores na sua casa, escute muitas pregações na sua casa, para que essa criança seja instruída nos caminhos do Senhor, porque só assim ela não se desviará e só assim verdadeiramente você estará protegendo o seu filho de todo o mal. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos vocês, tá? Que vocês possam ter um feriado maravilhoso. Ontem eu desfruto todo dia da minha vida com o meu filho, né? Então, assim, nós moramos aqui em Búzios, aqui tudo é muito pertinho e ele sempre tá comigo em tudo que eu faço, ele sempre tá na igreja também, ele tá no Ministério Infantil, ele ensina as criancinhas também, então graças a Deus... Eu sou o líder dos jovens. Então, graças a Deus, assim, eu sou muito grata a Deus por ter me ensinado, porque eu não sabia. A minha mãe nunca me ensinou isso, meu pai também não, meu pai não é cristão, eu oro pelo meu pai, mas Deus me ensinou, o nosso Pai eterno, o nosso Pai, que é o nosso verdadeiro Pai, me ensinou passo a passo de como eu deveria fazer com meu filho. Foi Deus que me ensinou, não foi ninguém. Foi Ele que me ensinou o passo a passo. Quando você é fiel a Deus, quando você, sabe, crê nesse Senhor maravilhoso, nesse Pai eterno maravilhoso, Ele te ensina passo a passo. Seja obediente a Deus, sabe? Siga a instrução de Deus, porque Ele faz maravilhas na nossa vida. Ele opera maravilhas. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã. Tchau, tchau.